você que está chegando, seja bem-vindo ao Entre Fatos 0011, ao que tudo indica ali, né, Diogo? Hoje, edição 011, vou tirar o 0011. fone aqui que não tá funcionando mesmo. Então vamos sem fone. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Alcântara, editor de política do Diário de Curitiba, e aqui em cima, ó, esse jovem cientista político, Diogo Tavares, que é doutorando em ciência política. Você vai apresentar sua tese quando, Diogo? Ixi, daqui 3 anos, cara. Comecei agora o doutorado. 3 anos de muita pesquisa, hein? E são 4 anos de doutorado, né? De pesquisa, de aulas, de participação em grupo de pesquisa, participação em eventos. São 4 anos bem puxados. Daqui no quarto ano a gente apresenta uma tese. Eita, e a famosa tese? Eu que fiz um TCC, que é bem mais simples, eu tenho até medo de ouvir falar em tese. Misericórdia, deu até um calafrio aqui. Diogo Tavares, boa noite, seja bem-vindo. Esse garoto que daqui a 4 anos, daqui a 3 anos vai apresentar uma tese e com certeza será uma tese muito sensacional. Você que está chegando, tem uma galera chegando aí, ó. Vai compartilhando com seus amigos. Hoje vamos analisar as principais notícias da política que pegou fogo essa semana. A gente meio que quebrou a cara falando que essa CPI não ia dar em nada, Diogo. Mas a CPI tá rendendo frutinhos, né, por aí. Já começamos a semana passada, enquanto a gente fazia Quem uma falou live, isso? Vamos procurar esse registro aí. Quem falou que não ia dar em nada? a gente, semana passada, enquanto a gente estava fazendo uma live aqui, ainda tinha gente puxando nossa orelha. A CPI pegando fogo e vocês aí não falando sobre esse assunto? Aí a gente levou uma puxada de orelha e semana passada estavam os irmãos Miranda fazendo aquelas denúncias que, inclusive, arrolaram no meio da questão ali o Ricardo Barros, um velho conhecido aqui da política paranaense, Pois é, rapaz. Ricardo Barros. totalmente enrolado. O que chamou a atenção, e até as meninas do Política e elas falaram, é como trataram a Cida, né? A Cida foi tratada como a mulher de Ricardo Barros. Esqueceram que ela foi ex-governadora do Paraná, esqueceram que ela é política também. Falaram Maria Aparecida, a mulher de Ricardo Barros. Uma E ela coisa é conselheira da Itaipu hoje em dia, ganhando muito bem, ganhando em dólar, indicada pelo governo Bolsonaro pela participação do Ricardo Barros como líder do governo Bolsonaro. Então ela é uma participante de uma atora política muito importante em tudo isso também, né? Ela não está ali só como mulher do Ricardo Barros, não. exatamente. E o que veio à tona foi a suposta, estamos falando de suposta porque tem que ser aprovado, não importa se o governo é ruim, se o governo é bom, não importa se você gosta, se eu gosto, se eu não gosto, se você não gosta, se o pessoal que está vendo não gosta também, tem que ser provado. Então é suposta por enquanto. Sejamos justos por enquanto. Por enquanto não, sempre, né? É a suposta corrupção na compra das vacinas, Covaxin. Os irmãos Miranda foram lá, soltaram a granada e saíram, né? E depois disso, uma série de coisas aconteceram. Apareceu a suposta a suposta corrupção ali num valor mais alto de US$ 1 em cada vacina. Rolou muito meme, rolou muita coisa por aí durante a semana, mostrando quantas pessoas você perdeu por US$ 1 nessa corrupção aí que está sendo investigada agora pela CPI. E entrou em cena o Dominguete, o meu amigo Diogo. Que é o mais Dominguete, um bizarro de policial todos. militar. Que é o mais bizarro de todos, né, cara? Um policial militar que trabalhava ali na segurança do Romeu Zema, né? Para você ver como essas coisas estão muito emboladas ali e a gente agora começa a ver uma pequena pontinha do iceberg. E eu queria te perguntar, dessa encrenca toda, desse imbróglio que a maioria das pessoas que estão acompanhando já sabem, já acompanham, e a gente deu uma introdução aqui, é, a gente vem acompanhando que essa investigação da CPI, ela estava meio perdida, né? Tava falando de cloroquina, tava falando sobre coisas superficiais que até então não ia dar em nada, aparentemente. Mas agora apareceu algo mais palpável. O que dá para vislumbrar agora em diante, Diogo?
Eu acho que o que aponta essas últimas denúncias, né, que a CPI agora vem trazendo um pouco mais de materialidade, apontam, assim, algumas coisas que é bizarro até da gente comentar, né, Ricardo? Na verdade, isso já são duas denúncias, né? É o caso de compra da Covaxin, como você falou, que envolve mais diretamente Ricardo Barros, envolve o Roberto Ferreira Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado pelo Ricardo Barros, agora ele disse que não indicou, né, mas, enfim, tudo indica que ele foi indicado, sim, pelo Ricardo Barros para assumir a diretoria de logística do Ministério da Saúde, e eles tentaram ali silenciar o deputado, os irmãos Miranda, oferecendo a uma suposta propina, né, para que eles ficassem calados, porque um dos irmãos Miranda, o irmão do deputado, ele é funcionário de importações, né, ele é responsável pelas importações do Ministério da Saúde. Então, é daí que surgiu essa denúncia. Aí, segundo o deputado democrata do Distrito Federal, o Luiz Miranda, ele procurou o Bolsonaro para falar, olha, está acontecendo. Tem um cara do Centrão lá que está tumultuando as compras de vacina. E, segundo ele, o Bolsonaro até afirmou saber quem estava tumultuando a compra de vacinas, né, quem era esse tal deputado do Centrão, e prometeu a ele denunciar, né, parar, fazer com que isso parasse. Né? Então, essa foi a primeira denúncia, que eles tentaram calar os irmãos ali através de propina, que eles não atrapalhassem essa negociação. Aí essa semana aparece o Luiz Paulo Dominguete. Quem é esse cara, né? Até ontem o Jornal da Globo fez uma reportagem bem bacana, né? Quem é esse Luiz Paulo Dominguete? Porque ele apareceu do nada, né? Se dizendo como um intermediador da compra de vacinas e que ele estava intermediando a compra de 400 milhões de doses de vacina, ou seja, para vacinar toda a população brasileira, e ele representava, supostamente, a Davat, que é uma empresa que ontem mesmo o Jornal da Globo foi averiguar, teria sede em Austin, no Texas, no estado do Texas, nos Estados Unidos. E o mais bizarro, aí vem todas as bizarrices. Eles foram lá verificar se a empresa realmente tinha a ver com laboratório de vacinas, com distribuição de remédios. Eles encontraram a sede dessa tal Davat e não tinha nada nessa sede. No endereço lá do que a gente chama aqui de CNPJ, o endereço dessa Davat não tinha nada. Apenas alguns materiais assim relacionados a material de construção, que era o que essa empresa fazia até a pandemia. Então, o dono dessa Davat, ele tem vários negócios, e do nada veio a pandemia e ele resolveu fazer, segundo ele, intermediação da venda de vacinas. E essa Davat, Ricardo, já tinha sido denunciada pelo governo do Canadá, porque esses caras tentaram vender vacinas para comunidades indígenas, né, para comunidades locais indígenas do Canadá. E o Ministério da Saúde lá, e também um ministro que representa as comunidades indígenas do Canadá, denunciou ao mundo essa empresa, a Davat. Então, não era novidade o que esses caras estão tentando fazer, não é sério e não é regular, porque as próprias empresas, a AstraZeneca, a Pfizer, elas só disseram que vendem para governos, né, para os governos federais de preferência, sem atravessadores, sem esses intermediários, sem envolver empresas intermediando, eles vendem para governos. Inclusive, o governo federal do Brasil, nosso governo recebeu ofertas de vacina e protelou, não comprou. Então é isso, num geral, é isso que está se discutindo, né? Por que, então, que não se comprou? E quem são esses intermediadores, esse Dominguete? E daí foram ver quem é esse cara. Ele é um policial, ele é cabo da Polícia Militar em Minas, e ele foi da equipe de segurança do Romeu Zema, do governador, e ele foi afastado. Então ele é tipo do baixo clero da Polícia Militar, e ele trabalha num posto em Alfenas, Minas Gerais. Aí ele disse que ele trabalha com intermediação de venda de remédios e outros objetos hospitalares como uma renda extra, né? Uma renda extra, tipo, olha que renda extra, né? São negócios bilionários. Que renda extra é essa? E aí a gente tem, então, um funcionário público, um policial militar, assim, do baixo clero, que aparece do nada e se diz intermediador de vendas das vacinas, quando quem realmente produz vacinas, laboratórios de vacina que produzem e vendem, negociam com governos. Então, quer dizer, então, tá,
Então, quer dizer que a gente ignorou lá atrás todos aqueles e-mails, porque o governo ou os interessados queriam negociar isso com atravessadores e se beneficiar dessa venda de vacinas, se beneficiar desse momento trágico que a gente está vivendo. É mais ou menos isso, né, Ricardo, no geral, que fica aparecendo. O que está aparecendo é que aí as investigações vão nos mostrar. Por que o governo deixou de comprar, fazer as compras oficiais, para e tá se envolvendo, negociando, se reunindo com atravessadores? É muito estranho isso. É uma coisa bizarra. E bizarrice não faltou também durante essa semana, né? Carlos Wizard, com o seu 70 vezes ele dizendo que não ia falar nada, me reserva o direito de permanecer calado. Parecia um disco quebrado ali. Claro que ele tem o direito de não promover provas contra ele mesmo. Isso é um direito constitucional. Mas ficou meio que bizarro aquilo ali. Tudo que ele falasse, então, ia comprometer ele, ia levar ele a ter problemas judiciais. Pois é, É o bem habeas corpus bizarro fala que também, ele né? não pode criar provas, não precisa criar provas contra ele, mas nem tudo que perguntavam para ele criava prova contra eles, né? Isso era algo muito bizarro. E os senadores ficaram impacientes em algum momento, falaram, coloca um gravador aí no lugar dele, então, porque já que ele não vai responder nada, a gente coloca um gravador ali e responde, dá na mesma, né? E também falaram, cara, esse cara aqui que foi o tigrão da internet, agora é o tchutchu aqui na CPI. E agora, o que eu tenho para comentar sobre isso, Ricardo, é todo esse grupo político que disputou o governo, que venceu, enfim, quando o Bolsonaro vence, ele leva um grupo político para dentro do governo, representa algo na sociedade que também resolve, digamos assim, ter voz na sociedade como aqueles que estão no governo. Então, se você quer isso, você tem que se responsabilizar. A democracia não prescinde só você ir lá e participar e você decidir horizontalmente as coisas, também diz respeito a se responsabilizar pelos seus atos. Né? A responsividade faz parte da democracia. E aí a gente tem esse bando despreparado, essa gente que quer avacalhar com todo o processo, com todo o sistema, e a hora que eles têm que prestar contas do que falaram, das suas ações, eles, né, acabam agindo como covardes, como foi o caso do Wizard na CPI. Realmente uma bizarrice. Vou mandar um abraço aqui, Diogo, a galera que está chegando. Lembrando que hoje a gente não está ao vivo na Pinhais Mania. Semana que vem voltaremos tudo ao normal. O nosso amigo Alexandre Nassa, que é a pessoa que toca o projeto da Pinhais Mania, ele foi acometido pela Covid e infelizmente ele perdeu o sogro. Então passou por um momento complicado ali que não fez com que ele conseguisse fazer a retransmissão. Estava meio que parado a Pinhais Mania ali, estava no automático. Então, os nossos sentimentos ao Alexandre Nassa, a Adriana, a esposa dele, que também é jornalista, e ainda bem que ele está melhor agora também, o Alexandre, ele pegou Covid também, está melhor, e nossos mais sinceros sentimentos a ele e a toda a família. Mandando um abraço aqui para Juliana, que acabou de entrar, Sil Dias de Jesus, minha digníssima esposa, também está nos acompanhando, Júlia Pietra, a galera que está por aqui, Lúcia Alcântara de Melo, minha mãe também está aqui, ó, prestigiando hoje, Bora só. Garagem Bazar, Michael Meira, olha, Michael, será que eu acertei? É Michael Michel, eu não sei porque depende da pessoa, né? Estou procurando aqui que tiveram comentários aqui. Estou tentando procurar mais Tem um aqui. comentário aqui, ó, da Geissa, deixa eu achar que eu Olha tô só o que a procurando gente aqui, ó. falou aí. Mais bizarro foi o áudio fake que esse Dominguete soltou na CPI. Pois é, um áudio que Bizarro. confundiu ali a cabeça dos próprios senadores, porque ele queria, de certo modo, descredibilizar a denúncia feita pelo Luiz Miranda na semana anterior, né, com o suposto áudio desse deputado Luiz Miranda para ele sobre compra de algum material. E aí o deputado falou, olha, não tem nada a ver com vacina, que, olha, é outra coisa bizarra, né? Até estava escutando um podcast dias com a agência que o pessoal comentava, e esse deputado do Democratas do Distrito Federal poderia ser o Democrata de Miami, porque, se não me engano, o cara nem mora no Brasil, e o cara tem empresa nos Estados Unidos, tudo, é deputado aqui no Brasil, e praticamente participou das sessões remotas agora da Câmara dos Deputados, lá de Miami, cara. E olha como tudo tá errado, né? Já é tudo muito, muito estranho.
E nesse outro áudio, supostamente, então, o deputado, alguém que tem um cargo público, ele está ali praticamente nos seus dias de trabalho negociando coisas para sua empresa. Enfim, tá tudo errado, né, Ricardo? Tá tudo. Uma coisa vai atropelando a outra. E às vezes deslegitima mesmo. Eu acho que não deslegitima a denúncia, mas essas coisas vão enfraquecendo a própria figura dos denunciantes, né? Que não, são pessoas que não tem nem teto de vidro, é teto de casca de ovo mesmo, de tão fraco que é a coisa ali, né? Ó, esse Miranda que tem uma empresa que vende luvas hospitalares, é todo um embrolho ali, muito esquisito. E esperamos que as investigações tragam luz para isso, né? Tragam luz para esse embrolho todo, Trago luz toda essa porque investigação. isso revela muita coisa, né, Ricardo? Porque isso revela, por exemplo, por que, que o Ministério da Saúde de uma nação que tem poder para negociar com qualquer empresa, com qualquer laboratório, vai se envolver com atravessadores. Então não tem outra explicação se não tirar proveito dessas vendas, porque, porque o Brasil vai procurar uma empresa que a Devassi, ela nem sabe como ela entregaria para o Brasil as 400 milhões de doses que ela ofereceu, porque ela não entregou para ninguém, né? Tanto que lá no caso do Canadá, a justificativa que eles tiveram, que eles falaram assim, não, nós tínhamos alguns canais, né, dentro da AstraZeneca que nós queríamos testar. Então eles foram expulsos lá do Canadá, foram denunciados ao mundo, né? E aqui, pelo jeito, eles estavam tentando fazer esquemas com atravessadores para vender diretamente para municípios e estados, né? Mas principalmente a municípios. E o Meneghetti ali, ele participava dessas questões, essas tentativas de atravessar ali em Minas Gerais, e acabou que, por alguma forma, que aí sim, qual é o envolvimento dele com o Ministério da Saúde? Como ele conseguiu essas reuniões? Como é que ele apareceu ali? Porque ele não tem só aquelas reuniões do restaurante. Tem registros de entradas dele no Ministério da Saúde. Como é que ele aparece nisso tudo se alguém dentro do Ministério da Saúde, né, não tinha interesse, né, nessa jogada de atravessadores? É interessante levar em consideração também os supostos envolvimentos de coronéis ali nesse esquema. Exatamente. Mostra que agora tem uma. Agora a corrupção tem uma patente, aparentemente, do que para se mostrar ali, Que patente foi de o coronel que ele coronel. não conseguiu, que o Meneghetti não conseguiu identificar lá na hora, né? Mas tudo indica que é um coronel que foi o organizador da reunião que aconteceu lá naquele restaurante, né? Mas isso mostra o amadorismo, a perca de tempo. O Ministério, o governo que podia negociar diretamente com os laboratórios, perde esse tempo enquanto as vidas estão sendo perdidas. A desonestidade que tudo isso envolve, né? E é isso, né, Ricardo? Esses tigrões da internet que agora estão tendo que vir a público e dar a cara, sair da internet para mostrar o que eles são de fato, e a gente vê que de fato eles são. Eles conseguem ser tigrões lá, aqui, na frente da câmera, mas quando são desafiados na CPI, desafiados pela coisa pública, eles ficam lá, se reservam o direito de falar nada, que é um direito deles, mas demonstra a covardia também, né? É uma situação muito bizarra. Gabriel Marcondes entrando por aqui, mais gente entrando, alguns saindo, fazendo aquele rodízio que já é famoso na nossa live de sexta-feira. Você que está entrando, se quiser colaborar com o Diário de Curitiba, tem aí embaixo de vocês, aqui, ó, no cantinho de baixo, um, uma caixinha fixada. Você pode clicar e fazer uma pequena doação. A gente não toca muito nisso porque a gente sabe os problemas que estamos vivendo no Brasil, problemas econômicos, pandemia. Mas se você tiver a possibilidade e quiser fazer essa doação, fique à vontade, tá bom? A gente também não vai te proibir de fazer, não. É... Diogo, 3J, o que isso te diz? 3J, traduz para mim. Ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com a internet, não é o novo 5G. 3J seria o que está programado para amanhã, mais manifestações contra o Bolsonaro, Ah, que o está 3 de vivendo. julho. Hã? Sim, o 3 de julho.
Exatamente. Viu que eu joguei 3J assim para ver se você iria na manifestação. Pelo jeito, o Diogo não vai. O Diogo me falou que ele é contra essas aglomerações nessa época, mesmo valendo a pena às vezes, né, Diogo? É, Vou, eu vou joguei. comentar, eu vou comentar o 3J, mas vou me reservar a comentar o 3J. No meio desse problemão aí que está vivendo o governo, de vacinar com vacinas passadas da validade, com esse escândalo aparecendo aí a pontinha, apareceu um super pedido de impeachment que, mais uma vez, foi protocolado. Esse é de um grupo amplo. Ele tem parlamentares, líderes sociais, partidos políticos, movimentos populares, coletivos, protocolaram na quarta-feira. O pedido, ele reuniu argumentos dos outros 122 pedidos que já foram feitos, que estão lá engavetados na presidência da Câmara, que tá no colo assim do Arthur Lira, que é um aliado do Jair Bolsonaro. O pedido de impeachment é fruto de negociação, e isso daí dá para analisar como a beleza, Diogo, você que já trabalhou em Brasília, dá para fazer essa análise aí também, da negociação de autores ali que fizeram esses pedidos antes. Tem bastante gente ali que brigou com o Bolsonaro, saiu de partido e agora está também aliando-se à centro-esquerda e à esquerda para poder fazer esses pedidos. E seria essa uma frente ampla do impeachment, Diogo? É praticamente uma frente ampla do impeachment, né? Mas esse super pedido de impeachment, com esse super pedido de impeachment, o Bolsonaro bate recorde de pedidos de impeachment. Como você falou, reuniu já mais de 100 denúncias que já estavam presentes lá na Câmara, que já foram apresentadas, e ela imputa Bolsonaro a 24 crimes de responsabilidade. Eu anotei alguns deles aqui, né? É uma sequência, como eu falei, 24 pedidos, 24 crimes que eles apontam, né? Mas dentre eles, que o Bolsonaro cometeu ato de hostilidade contra a nação estrangeira, foram alguns, não só eles, mas seus ministros, né? Contra a Venezuela, contra a China, enfim, contra outras nações, o que, de certo modo, vai contra alguns princípios das relações exteriores do Brasil. Tentou dissolver o Congresso Nacional, atrapalhou investigações, violou o direito à vida dos cidadãos brasileiros na pandemia, incitou militares à desobediência, que é uma das coisas que é bem clara, né? E também citou que ao exército não agir contra insubordinados, aí estamos falando lá do caso do Pazuello, né? Então, questões estão sendo indicadas aqui que, na prática, a materialidade também é bem fácil da gente identificar, né, Ricardo? Só essas que eu falei aqui, a gente já fui comentando logo em seguida as materialidades. Então, para você ver como não é difícil de indicar crime de responsabilidade ao presidente. E esse pedido vem na esteira da CPI, né? Vem na esteira de toda essa confusão que foi gerada. Parece que, pelo menos na mídia e para essa agenda midiática, há um clima para esse pedido de impeachment. E tanto que, como você falou, essa manifestação que agora a coisa como o 3J, ela foi adiantada, né? Seria no final de julho e adiantou-se a data das manifestações para aproveitar todo esse clima de impeachment, o clima quente na CPI. E já comentando o que a gente falou lá no início, para você ver como a CPI está tendo os seus resultados políticos. Talvez a gente não sabe, não tem como a gente afirmar aqui hoje que ela impute lá nos seus resultados jurídicos, que alguém seja preso, responsabilizado sobre isso. Mas pelo menos politicamente a gente pode ver que dá para perceber que o Bolsonaro não nada de braçada, ele está tendo que responder à nação e ele não está dando conta disso, né? Então, politicamente, pelo menos politicamente, a CPI está tendo algum resultado e a democracia é isso. Se um líder, um chefe de governo, ele não dá conta de se responsabilizar por atos, de governar, as eleições estão aí para isso, para a gente dizer para ele, você fica lá ou você volta para casa, né? Para a sociedade como um todo dizer se ele fica ou se ele volta para casa. Então, esse é um dos papéis da CPI, sim, e está sendo cumprido. Né? E agora, que você comentou também, como alguns atores que apareceram ali, o Kim Kataguiri, o André Frota e a Joyce Hasselman, foram 3 carinhas que apareceram, inclusive, nas declarações, ali na entrega oficial e simbólica do super pedido de impeachment, que reuniu partidos de oposição, alguns insatisfeitos que eram ex-aliados insatisfeitos com o governo Bolsonaro, sindicatos,
coletivos, associações, estava lá também a Associação de Estudantes, como a UNE, a UB, a Associação dos Estudantes de Pós-Graduação, sindicatos diversos e coletivos também que defendem algumas temáticas. Então é um pedido bem diverso, é claro, uma frente ampla, não só política e societal pelo impeachment, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, que é, nos bastidores, essa galera que quebra o pau no plenário, eles são amiguinhos, vão lá naquele iate, ali naquele lago, eles fazem as festinhas deles, ou é tudo quebra-pau? Antes de você responder, eu vou mandar um abraço aqui, ó, pro Ari Protásio, ele que é um pianista sensacional, e tem um canal no YouTube também, quem quiser acompanhar ele, é só procurar Ari Protásio, ele fala muito sobre acessibilidade, ele é um pianista cego, um cara muito bacana, e ontem eu coloquei no meu canal, aqui no meu Instagram, aqui, uma entrevista que eu fiz com ele o ano passado e deu uma movimentada bem legal. É um cara sensacional. Um Bem abraço legal, para eu vi um o trecho, viu? Eu vi o comecinho ali, mas eu tive que começar a me preparar para a live, mas depois que eu terminei meu trabalho, eu vi um trecho da entrevista bem legal mesmo. Ele é bem bacana. Um abraço para ele. Luluzinha também por aqui e a Kátia Luciana. E agora é com você. Os bastidores são daquele jeito, é um quebra-pau mesmo entre os deputados. São turminhas ou eles são tudo amiguinho ali depois quando fecha as cortinas? Cara, depende. Não que são amigos, mas se respeitam bastante, né? Porque na política as pessoas são inimigos, são adversários, né? Mas de fato, eu acho que as adversidades entre os parlamentares impedem que muitos deles convivam, né? Mas assim, Ricardo, basicamente, entre os 513, nem todo mundo consegue ter uma participação efetiva, assim, ou muito forte nos trabalhos da Câmara. Por isso que existe ali os líderes, né, as lideranças partidárias, os líderes das frentes, alguns deputados se destacam em um trabalho ou outro. Nem todo mundo consegue ter acesso, digamos assim, aos trabalhos mais importantes da Câmara. Então você tem deputados de destaque, você tem, então, digamos assim, um terço daqueles deputados que se dedicam ao trabalho legislativo ali mesmo, que quebram pau, que tudo, né? Aí você tem ali um outro terço que tenta, digamos assim, acessar esses pós, disputam o acesso a essas discussões, e um outro terço ali que eu confesso a você, que flutuam, né? Flutuam, são deputados mais novos, são deputados, tem aqueles que se dizem municipalistas, que vão lá para ficar disputando emendas no orçamento para indicar para seus municípios e continuam nos seus mandatos assim, né? Pouco fazem no sentido de agenda e tudo mais. Então, digamos que o centrão tem um pouco de tudo, né? Aí o centrão são aqueles que pouco se envolvem nos debates ideológicos também, e aí tem tempo para ir para a churrascada, para os seus iates e tudo mais. E aqui é um negócio, uma opinião bem pessoal, assim, de quem conheceu o Brasil. Eu acho que um dos erros do Brasil é Brasília, porque se você conhece a capitais de outros países, até nossos vizinhos aqui, o Uruguai, a Argentina, a própria Bolívia, o Chile, nenhuma capital, nenhuma instituição política, os três poderes não estão localizados assim num lugar tão isolado, né? Na Argentina, por exemplo, o parlamento está lá no meio de Buenos Aires, no meio do centro de Buenos Aires, e tem manifestação todo dia, cara. Não são ruas tão amplas, tão largas, assim, tão isoladas do mundo, e as manifestações, independente do tamanho, elas são bastante significativas ali, por conta da geografia da cidade, né? Em Brasília isso não acontece. Para você fazer uma grande manifestação em Brasília, por conta da própria geografia, da ideia de cidade de jardim, para uma manifestação ser de peso em Brasília, você tem que reunir muita gente, cara. E Brasília está no centro do nosso país, né? Está bem isolado. É claro que ela é um marco, a construção de Brasília é um marco da nossa democracia, mas algumas coisas nela são um erro. Acho que elas acabam isolando os parlamentares do resto do Brasil e faz com que essas práticas que a gente está discutindo aqui, que a gente está discutindo uma certa judicialização da política, né? Vários até reclamaram que a gente resolveu discutir outros temas da política e outras lives, mas é que política acabou no Brasil se tornando isso, página policial. Isso, infelizmente, eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia de isolar os políticos lá em Brasília. Você vê, eu não sou contra, por exemplo, os apartamentos funcionais, mas você vê a garagem dos apartamentos funcionais em Brasília, você fica pensando, como é que esses caras compram esses carros com os salários que eles têm, ou acumulam esses bens com
com tudo, né? Mas é claro, também eles são empresários, nem todos são apenas deputados, são pessoas que têm outras profissões. A gente estava comentando esses dias na aula como a Coca-Cola, por exemplo, ela tem uma estratégia para ela ter todas os seus interesses aprovados no Brasil, porque elas dividem as suas sedes nas unidades federativas brasileiras, cuja presidência ou está com um político brasileiro, um senador, um deputado, ou é ligado, ou alguém ligado a eles, né? Então, o mundo público e privado acaba se misturando bastante no Brasil, e o fato de Brasília ser um pouco isolado contribui, eu acho, né? E que foi feita para isso mesmo, para ficar isolada, longe do exército. Tem toda uma história do Juscelino Kubitschek, né? Na semana É, que vem, agora eu vou perguntar, toda semana eu vou perguntar alguma coisa dos bastidores de Brasília aí pro Diogo. Semana que vem eu quero saber, você já foi na feijoada, na famosa feijoada de sexta-feira? Já foi no iatezinho dar uma passeada ali no lago? Não nem conte conheço isso agora, aí. Você que está me revelando isso, eu nem conheço. não dê spoilers. O Já gabinete, respondi, já. o gabinete num determinado deputado é um restaurante. Tem a feijoada lá no domingo. No Mas domingo não, tem né? senador do Paraná aqui que é dono de hotel em Brasília. Não sei como, mas é. Bastidores É da o basti, política. Ó, é a o, gente e é o vai... bastião, e segundo ele é o bastião da moralidade, da o anticorrupção, contra o foro privilegiado, mas ele nem mora nos funcionais lá. Ele tem o seu próprio hotel na beira do lago, vive na luxúria lá. E as pessoas nem sabem que ele é senador do Paraná, acham que ele é na, senador de São na Paulo. luxúria. Então, assim, eu não vou nem citar nomes, né, para não comprometer, mas tem senador do Paraná que vive assim lá há muito tempo. Basta dar uma googada aí. Depois vocês vão lá no Google, coloca senador ou deputado? Senador. Senador do Paraná, isso já reduziu a pouquíssimos. Coloca hotel, já era, você encontra, tá bom? Mandando abraço aqui para Cabuloso 88. Esse daqui é um amigo meu da minha cidade. Eu sou nascido em Osasco, sou um paulista, mas me criei no interior de São Paulo, numa cidade chamada Ribeirão Branco. E esse aqui é um amigo de longa data, tá acompanhando a gente por aqui. Clemilda também acompanhando a gente. Antonella, Bianca Lima, uma galera. Leni Tavares, um abraço a vocês que estão entrando, vão acompanhando aí o nosso trabalho. Aqui no Diário de Curitiba, hoje falando sobre as principais notícias da semana, analisando por aqui. E eu estava tirando um pouquinho dos bastidores da política, os bastidores de Brasília aqui do Diogo Tavares. O Diogo Tavares trabalhou lá por uns anos, e ele sabe coisas cabeludíssimas lá de Brasília, que a gente vai tirando aos poucos Sei aqui para nada. dar mais audiência durante as semanas. Uma coisa É cabeluda, sensacionalismo, meu amigo. Você tome cuidado com isso. uma coisa cabeluda e que é uma semente plantada pela CPI, é que o Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República, pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. Você já está com seu juridiquês aí na ponta da língua, porque você vai ter que explicar para todo mundo aí o que é prevaricação, meu filho. É, abriu só porque a Rosa Weber mandou, né? A Rosa A Rosa Weber. Weber A Rosa mandou. Weber. Não, e, Isso que é pois uma. é isso que acontece com essa judicialização da política, né? Aí o cientista político tem que estudar um pouco mais ali pro lado A gente tem que receber adicional, cara, esse adicional, né, da precarização da nossa profissão. Mas, enfim, a prevaricação nada mais é que é um crime e ela é, digamos assim, característica do setor público, da administração pública, que tem a ver com não tomar medidas adequadas mediante denúncia. Então, se você é, ocorre quando um funcionário ele recebe uma denúncia, ele não leva para frente propositalmente, ele atrasa judicialmente alguma coisa, é, deixa de fazer algo que ele sabe que deveria fazer, no caso, muitas vezes ligado a denúncias de corrupção e coisas do tipo, né? Ou faz algo indevido em benefício próprio, né? Aqueles que estão ali pedindo propina pela dose da vacina ou indicando, né, também estão prevaricando, né?
E no caso do Bolsonaro, a que tudo parece, é sobre ele não denunciar. Ele levou para frente, falou que ia denunciar e não denunciou esse esquema, né? Basicamente parece que por ele estar sabendo que o Centrão está ligado ali, que o Centrão lhe sustenta no legislativo, ele não levou para frente. Mesmo assim, isso é crime, né? E agora, Ricardo, é engraçado porque o, já se fala de que o Arthur Lira teria incitado o Luiz Miranda a essas denúncias. E o Arthur Lira é do mesmo partido do Ricardo Barros, do PP, mas eles são adversários internos ali pelo comando do partido, né? Então tem um pouco dessa disputa política ali, do Arthur Lira talvez estar um pouco insatisfeitos com o poder que ele tem, com as suas indicações ao executivo. Então, tudo também tem o seu por trás, e tudo tem esse imbróglio, essa disputa política também está envolvida nessas denúncias, né? Uma coisa importante aqui é a Rosa Weber teve que mandar, ela mandou, senão o Procurador-Geral Ah, da sim, República. claro, teve uma denúncia crime de 3 senadores, entre eles o Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, que tem se destacado aí, né, na comissão da Covid. E a Rosa Weber, porque a PGR tinha uma dúvida, né? Quando foi feita a denúncia crime, a PGR falou, não, a gente vai começar as investigações só depois do término da CPI. A Rosa Weber falou, não, vocês têm que, já pode começar a investigar agora. O que acontece? A PGR, junto com a Polícia Federal, vão investigar essas denúncias, né? Vão colher depoimentos, provas e tudo mais, e vão passar isso para o STF, que então pede autorização para a Câmara dos Deputados para julgar esse caso, né, de forma criminal. Então, mesmo que tudo venha a ocorrer, a andar, é interessante destacar aqui que no final de tudo, a Câmara dos Deputados, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, é quem tem a palavra final. E é um processo depois das investigações que volta ao STF, igualzinho processo de impeachment, né? 342 deputados têm que aprovar para que o processo continue no seu andamento no STF. Então, para você ver o quanto o presidente da Câmara dos Deputados ele é um player super poderoso, né? Alguém que concentra prerrogativas muito importantes para a sobrevivência de um governo como um todo, né? O Aras também, que é o Procurador-Geral da República, indicado pelo Bolsonaro, fora daquela tríplice de pessoas indicadas entre os procuradores, ele que tem ainda a esperança de ocupar uma vaga no STF, né? Anda Tem se tudo isso, complicando. inclusive alguns ministros do STF já falaram do Aras ser o preferido deles, inclusive, né? Para assumir um dos preferidos deles para assumir essa vaga. Mas para você ver, como tudo tem o seu contexto político por trás também, né? É, todo esse desencadear de coisas que você explicou aconteceu com Michel Temer, né? Michel Temer, Sim, ele foi à votação para ver se seria investigado, ele tinha o Congresso na mão, foi investigado, e agora a investigação nem foi para frente, foi arquivada, não deu em nada do Michel Temer. Michel Temer, que falou que quando saiu, falou que sentiríamos saudades. Michel Temer será? teria algum poder de previsão do futuro? Eu Não acho que não. sabemos. Alguém está com saudade dele? Não Mediante o que acontece, é difícil. É bem difícil. Ai, Mas meu isso pai é do céu. muito mais da autoestima do Michel Temer, eu acredito. Ele tem uma baita autoestima, né? Uma baita autoestima em dia. Esse cara deve pagar caro na terapia dele. Ai, meu Deus, a gente tá rindo, mas é para rir. O Brasil não é para amadores. E falando nesse país que não é para amadores, pesquisa eleitoral exame ideia para a presidência da República, Diogo Tavares. Hoje a nossa pauta está toda embramada. Você percebeu que está tudo ali, ó, feito, Aham. tudo entrelaçado. A gente falou desse desgaste do Bolsonaro, e esse desgaste ele se apresenta agora nessa pesquisa eleitoral
Eu achei interessante que a Exame colocou: se a eleição fosse hoje, é triste dizer isso, não é hoje, vai ser daqui a um ano ainda, tem muito chão. Eu acho muito estranho. É igual quando o Brasil tá. Quando o Campeonato Brasileiro começa, aí tá o Hum. Atlético, por exemplo, lá. Se o Aí, campeonato aí terminasse hoje, o o Atlético era cavalo campeão. paraguai tá lá na frente, né? Aí eles falam, se acabasse hoje, seria campeão. Vou acabar hoje, tem 3 rodadas, meu filho. Mas então, a pesquisa eleitoral, voltando aqui, aqui dizendo, ó, se as eleições fossem nesta semana, o Uhum. ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores, venceria Jair Bolsonaro sem partido no segundo turno. Lula aparece com 44% das intenções de voto e o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro sem partido, com 39%. As intenções de voto do presidente. Né? O levantamento ele ouviu 1.200 pessoas entre os dias 22 e 24 de junho e as entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. É que é uma tristeza, né? Ficar recebendo um monte de ligação durante o dia. A gente já está em home office, fica ligando aí, mas tudo Uhum. bem. Por, Eu acho que a tristeza por nem é isso. região, Eu acho que a tristeza é que você entrevistar a pessoa por celular, você enviesa a estratificação. Porque você não sabe se a pessoa está ou representa de fato um determinado território, né? cientificamente, ó, isso que é bom ter um cientista aqui, ó. Ele já colocou aqui as bases da pesquisa para poder a gente começar a estudar. E a segunda parte é exatamente isso, Diogo. Lula por região vence Bolsonaro no Nordeste, o que não é muito surpresa, né? Nordeste, historicamente, o Lula vai muito bem. Mas o que surpreende é Sudeste. Lula venceria com 47% a 37% Bolsonaro. No norte também venceria. E a situação se inverte a favor do presidente no centro-oeste, com 64 contra 25. E no sul, aqui o sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 40 por 33. Algum desses dados chama muita atenção ou é mais ou menos isso mesmo, Diogo? Está indo Ah, pelo eu que acho que já uma vinha atenção é o sendo? desgaste do Bolsonaro, né? Porque tá pau a pau na disputa com o Lula ali, falta um ano ainda para as eleições e parece que ele pode chegar bem desgastado. Mas agora é engraçado que você falou e é real. Se a pesquisa também chama atenção. Se a eleição fosse naquela semana que ela foi feita, seria assim. Eu acho que se a eleição fosse hoje, por exemplo, e o Eduardo Leite fosse candidato, o Eduardo Leite, que está bombando na mídia aí, seria o presidente do Brasil, e pré-candidato pelo PSDB. Mas então, por isso, eu só chamei a atenção disso, para a gente ter a noção de que tem muito tempo ainda para as eleições, mas já fica evidente que o Bolsonaro começou a desgastar. Acho que, digamos assim, o primeiro sinal realmente forte de desgaste do Bolsonaro, o que pode, inclusive, ter impacto aí nesse pedido de impeachment. Porque se o desgaste dele for muito maior, pode ser que ocorra o impeachment do Bolsonaro, Bolsonaro perca seus direitos políticos, e aí esse tal centro democrático que realizou até um debate essa semana, né, entre o Ciro, Eduardo Leite e o Mandetta, consiga ali, mediante algumas articulações, se colocar como o lado adversário ali do Lula, que parece que já se colocou, já está certo como o candidato hegemônico ali da centro-esquerda, né? Então tudo pode acontecer aí. Agora, o Lula, inclusive, ele tem se declarado pouco sobre impeachment. Agora cobraram ele se declarou sobre impeachment. Ele falou: espero que as manifestações façam com que o Arthur Lira reflita sobre o aceite dos pedidos de impeachment e tudo mais. Mas eu acredito que o estrategista político do Lula e do PT não querem que isso aconteça, porque o adversário ideal para o Lula seria o Bolsonaro. Pode ser que lá na frente, contra um eventual centro político unido, né, o PDT com o PSDB, com democratas, e o próprio PSD aí pode querer se descolar do Lula e colar no centro democrático, que está se tentando se articular. A gente tem a outra eleição, né? Então é bem cedo para falar, mas o que dá para destacar é o desgaste do Bolsonaro
que também reflete aí no seu futuro e até mesmo nos processos, nos pedidos de impeachment. Aqui no primeiro turno, a pesquisa diz que Lula aparece à frente de Bolsonaro também, mas com uma margem pequena, 22-19. E Ciro aparece ali com 6%. Sérgio Moro, sem partido. Sérgio Moro esteve no governo Bolsonaro e acabou de levar um revés tremendo, né? Com as condenações sendo anuladas, ele tido como parcial. Sérgio Moro é parcial, gente. Eu acho que o Sérgio Moro Vamos nem lembrar volta, né, disso. Ricardo? Ele já foi até flagrado nos Estados Unidos, acho que ele nem volta para. E é isso aí, cara, essa elite brasileira, eles tocam fogo no país, vão embora daqui, porque eles nem moram aqui, né? Como a gente já viu o deputado Luiz Miranda aí à frente dos escândalos, a gente vê tudo que está acontecendo, os caras moram lá fora, tocam fogo, faísca no país aqui, o povo se quebra, eles vão embora. Exatamente. A nossa elite PSDB política tem contribui aqui. muito com a nossa desigualdade, nossa elite política contribui muito com o que nós vivemos aqui, né, Ricardo, com a realidade do país. Porque como eles nem moram no país, poucos se responsabilizam até pelo país. E aí a gente tem que levar em conta isso, sim, na hora de votar. E os que moram numa realidade paralela comparando com a população em geral, né? Eles vivem uma outra vida, acesso a outras coisas. Uma pessoa que é um exemplo disso é o João Dória, que aparece com 2% aqui, e ele aparece com 2% aqui, bonito na Suíça, muitas vezes, né? Ele está aqui na disputa e tem a incógnita de quem será o candidato do PSDB. O João Dória já falou que quer disputar. Agora tem o governador do Rio Grande do Sul também falou que quer disputar. Quem chega? Quem chega lá? Mandetta do DEM. Será que Mandetta vai? Se ele não tem um domínio do partido e o DEM já está muito abraçadinho com o Bolsonaro, também é uma incógnita. Ele aparece com 1% ao lado de Tasso Gereissati, o ex-governador do Ceará, Mais que um agora é o disputa a vaga do PSDB, governador. né? PSDB também. Então o PSDB ali está com uma briga interna interessante, né, Diogo? Tem uma história muito engraçada, Ricardo, sobre o PSDB em 1994, que se discutiu o candidato a presidente, e o candidato natural era o Tasso Gereissati. E o Fernando Henrique teria, digamos assim, golpeado internamente ali essa candidatura à presidência, né? O Ciro Gomes, inclusive, conta uma história que tomando um chopp, eles discutiram essa candidatura e aí ele brigou com o Fernando Henrique na época, e tal, porque todos eram ali do PSDB, né? Mas o Tasso Gereissati, ele é um quadro bem importante dentro do PSDB há bastante tempo, chegou a presidir temporariamente o PSDB ali depois da saída do Aécio Neves da presidência, né? Depois de todo o envolvimento do Aécio em escândalos. E o Tasso Gereissati, ele é um defensor ferrenho do parlamentarismo no país. E quando ele assumiu temporariamente a presidência do PSDB, no fim ali também daquele tempo que os partidos podiam colocar aquelas propagandas na TV, né, pequenas entradas na TV, ele investiu na publicidade pelo parlamentarismo, argumentando que o presidencialismo de coalizão seria, digamos assim, um dos problemas do Brasil, e fez uma certa autocrítica do PSDB, né, que não foi bem vista pelos internos, como se o PSDB tivesse assumindo, né, que corrompeu, né, se corrompeu em enquanto esteve no governo, enquanto esteve no governo de alguns estados, até mesmo a oposição ao governo Lula. Interessante, ó. Hoje tivemos histórias, tivemos bastidores, tivemos histórias. Essa live tá rendendo, hein? Agora são 8h55. Dito tudo isso e sabendo que muita gente vai se preparar para o 3J, eu queria te chamar para poder entrar com a nossa queridíssima, nossos queridíssimos, ou a nossa queridíssima, dicas culturais. O que você aprontou para a gente hoje aí, Diogo? Olha, cara, eu não tinha aprontado, mas aí eu lembrei uma coisa de cabeça, que é um documentário bem interessante chama-se Entre Atos, que é um documentário de 2000, foi produzido em 2002, já que a gente está falando aqui de campanha eleitoral, Lula, passado, presente. É um documentário que mostra cenas, os bastidores da campanha
da candidatura do Lula em 2002. E, cara, ele é um documentário muito interessante. Ele está disponível na Globoplay, está disponível de graça no YouTube. Estou até procurando aqui quem dirigiu o documentário. De graça gostamos, hein? Tudo que é de graça é De muito graça melhor. gostamos. Direção do João Moreira Salles, um diretor muito conhecido no Brasil, né? De séries documentais. E o Entre Atos acompanha o Lula em todo o período de campanha. E, cara, tem cenas interessantíssimas, debate deles com aqueles que foram ministros do seu governo dentro do avião, enquanto ele ia de um comício para outro, ele está debatendo ali com os caras o que eles acham sobre inflação, sobre o que deve ser o futuro do país, sobre industrialização, e mostra, então, todo esse pesado dos bastidores de campanha, até os momentos mais leves, mais contraídos, e ele está ali brincando com a sua ex-mulher, a Marisa, falando dos jogos do Santos e Corinthians. Tem uma cena engraçadíssima que ele comenta do Diego, que agora está no meio-campo do Flamengo, que na época era um jovem de 17 anos, jogava com o Robinho no Santos, e ele fala: cara, é aquele Diego, tá metendo gol pra caramba lá e tal e tal. Enfim, os bastidores bem gerais assim da campanha. É Brasil, fala de Brasil, fala dos bastidores da campanha no Brasil. Então, já que a gente falou de bastidores, falou de eleição, é uma dica super interessante para quem tem essa curiosidade. O documentário é de 2004, mas foi produzido ali, né? Comprou em 2004, mas é sobre as eleições de 2002. E hoje, excepcionalmente, eu tenho uma dica cultural também, Diogo. Ô, louco. Maravilha. É Amend. isso que eu gosto. Amend. É um documentário, também uma série documental. É Amend, The Fight for America, que traduzida é Emenda a Luta pela América, né? Em tradução livre by Ricardo Alcântara aqui. Ela fala sobre a 14ª emenda, que foi criada em 1868, que prometia liberdade e proteção igualitária para todos os americanos, né? E não foi isso que aconteceu, né? Os Estados Unidos viveu segregação, viveu aquela falta de direito para as mulheres, depois teve vários problemas com a população LGBTQIA+. Então, é um documentário que tem o Will Smith. Ele vai falar, vai abordar os escritos e discursos dos americanos defensores da proposta. Tem o Luther King, tem um monte de pessoas legais nessa série documental. Eu indico, tem na Netflix, marquem aí, Amends. Amends. Tá, tô bem de inglês, Diogo? Você que é Acho que um tá, cara. poliglota. Acho que tá. Eu não sou poliglota, assim. Tem que perguntar nos comentários aí. Comenta aí, pessoal. O Ricardo está bem de inglês? Melhor não, melhor não. Então, tem na Netflix, é bem legal, é rapidinho, seis episódios, já acabou. E a série que o Diogo também Eu indicou. comecei a assistir o Amen, e é bem engraçado. Engraçado não, é bem interessante, porque eles envolvem ali um assunto tão pesado, eles colocam atores, né, artistas do mundo bem conhecido nos Estados Unidos para comentar um tema bem pesado. Ele fica mais interessante, fica mais leve, porque é um assunto pesado, vai tratar do tempo da Guerra Civil Americana, a promessa de liberdade aos negros se os negros participassem da Guerra Civil, vai tratar de toda a construção da democracia americana, que sempre a promessa de liberdade total, o país da liberdade, o país de todos, vai tratar aí daquele momento dos anos 60, né, a euforia dos conflitos civis nos Estados Unidos, a morte do John Kennedy foi resultante disso, né? Do irmão dele também, que era um defensor dos direitos civis. Enfim, aí tem personagens interessantíssimos como Martin Luther King, tem a manifestação da Ponte de Selma, que é um episódio bastante importante, onde negros foram massacrados numa manifestação, ficaram praticamente encurralados numa ponte. Então, uma dica super bacana, Ricardo, que fala muito sobre a história do mundo, né? Não só dos Estados Unidos. Algo que acontece nos Estados Unidos tem o seu estopim nos Estados Unidos e mostra como, um pouco diferente daqui, que a gente fala que o racismo não existe ou tende a escondê-lo, né? Que nos Estados Unidos essa linha ela é muito menos tênue, né? Ela é bem marcada. O racismo lá ele é objeto de disputa, de fato, infelizmente é muito marcada. Mas vale a pena acompanhar, assistir essa série que trata desse assunto, que é bom da gente saber, sempre. Exatamente. Na semana do orgulho LGBTQIA+,
que ainda a gente não faz as discussões necessárias aqui no Brasil. Então, uma série para a gente se espelhar nos Estados Unidos, que já fez várias discussões importantes nesse sentido, sobre racismo, sobre preconceito, sobre tudo. E falando nisso, ó, anunciar aqui que estreará no Diário de Curitiba uma coluna completamente voltada à diversidade, que vai ser assinada por Importante, legal. Tony Reis, e toda uma galera ali que trabalha com ele, eles vão fazer textos semanais, é o que tudo indica, e estreará logo logo no Diário de Curitiba, falando sobre diversidade, sobre direitos da população LGBTQIA+, falar sobre os problemas que vivem, falar sobre o preconceito. Vamos tocar na ferida. Vamos tocar na ferida. Vamos abrir esse espaço aí para essa coluna muito legal que vai Exatamente. estrear aqui no Diário de Curitiba. E a gente falou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há bastante tempo já se discute esses assuntos, né, Ricardo? Mesmo que não são mais tabus, né? E aqui, infelizmente, parece que a gente deixou o momento econômico do Brasil, assim, que nós estávamos bem. A gente chegou a votar num gay para ganhar o Big Brother, depois para ser deputado federal no país, e anos depois, nossa sociedade perseguiu a mesma pessoa. Olha como é bizarro, né? E a gente estabeleceu tabus que parece que já tínhamos superado, e todos os tabus voltam, patrocinados aí por profetas da desgraça, por falsos profetas também no campo religioso, né? Isso a gente tem que falar, não tem que ter medo, não. E discutir, porque, inclusive, é muito interessante que no mês do orgulho LGBTQIA+, a gente teve manifestações de vários líderes religiosos contra esses líderes que profetizam mentiras, que profetizam a desunião em vez da união, da paz, do amor, que profetizam aquilo que não tem nada a ver com a religião, com a Bíblia, com o cristianismo em si, né, Ricardo? Exatamente. Dito isso, Diogo Tavares, 9h03, estamos entregando dentro do horário hoje. Passamos 3 minutos, né? 3 São 3 minutos. minutos, mas conseguimos cumprir, olha. Estamos entregando dentro do horário, avisando que segunda-feira, Política e Elas com Silene Araújo, a Camila Gonda, a Menina Braba, e a Geissa Franco, sempre Ele está falando que não é Geissa Arruda. Exatamente. Geissa Franco, que não é Geissa Arruda. Sempre sensata. Ela é a fada sensata ali do trio. Quando o pau tá comendo, ela vem com a sensatez, assim, mostra os argumentos. Ah, eu adoro acompanhar. Com a Acompanhem sensatez vocês também. acadêmica. Sensatez acadêmica, sempre sensatíssima. Não dizendo que as meninas não sejam, né? Longe de mim dizer isso, mas é a sensatona ali do grupo, Todo a mundo cumpre menina seu braba. papel lá no Política e Elas, né? Muito bem. Esse, e capitaneando ali Silene Araújo, trazendo o lado jornalístico do Política e Elas. E vão começar a trazer entrevistadas, né? Eles estão comentando que vão trazer entrevistados. Vamos acompanhando, hein? Segunda-feira, às 18 horas, mais conhecido como 6 horas da tarde. Diogo Tavares, vamos ficando por aqui. Para você que está acompanhando aí também e quiser seguir a Pinhais Mania, só clicar ali, ó, Pinhais Mania ali na pesquisa, siga nosso parceiro, que é um projeto bem legal que está começando. Semana que vem também estaremos lá na Pinhais Mania. Um abraço novamente e os nossos sentimentos ao Alexandre Nassi e família. Diogo Tavares, vamos ficando por aqui. Então, por aqui, boa noite. Últimas palavras é forte, né? Nossa, últimas palavras, acho que eu não voltarei. Você tá me demitindo ao vivo, Ricardo? Últimas palavras é forte. Considerações finais. Boa noite. Vamos tentar acompanhar aí com parcimônia os acontecimentos da política, para comentar aqui na sexta que vem, acompanhar com a gente aqui na sexta que vem. Mandem sugestões, comentários, o que vocês querem que a gente comente aqui. Também é importante para produzir a nossa pauta, para deixar todo mundo satisfeito também, né, Ricardo? Exatamente. Vai no 3J ou não? No 3J, vou dar um pulinho. Dá um pulinho no 3J, né? Talvez Vamos então ver. vai ter a carreata. Se eu for, eu vou de carro ali, para ficar mais isolado. De carro tem um distanciamento, uma segurança a mais, né? Para você que for nesse protesto,
tome os cuidados, mantenha a distância, use máscara, todo aquele protocolo que você já conhece, tá bom? O Entre Fatos dessa sexta-feira vai ficando por aqui. E agradecendo todo mundo que ficou até agora, já está até diminuindo ali o número de pessoas que estão seguindo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E se puder, fique em casa. Se for no 3J, fique Use distante. máscara, fique distante, Use máscara. álcool Passe álcool gel. gel para todo lado, assim, aquela beleza. E se o Diogo for, ele vai fazer uma live lá direto do protesto pra gente, tá bom? Tá bom. Acompanhe. Um abraço a todos, Diogo, um abraço. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Fui.